a nossa ideia hoje é tratarmos sobre o assunto de conflitos éticos usando esse exemplo de Raabe, que a gente sabe que é um exemplo clássico, um exemplo bem conhecido, um exemplo bem citado quando o assunto é conflito ético. De fato, todos nós, de uma forma ou de outra, às vezes pode ser mais dura ou mais branda, mas sempre nós nos encontramos naquelas situações onde, querendo obedecer o mandamento, nós às vezes encontramos uma circunstância que parece nos impedir de cumprir aquele mandamento e então alguns estão chegando ao ponto de concordar que naquele momento, naquela situação específica, é aceitável então o descumprimento daquele mandamento por um mandamento maior. Então, essa hierarquia no mandamento faz com que seja aceitável a quebra de alguns mandamentos, sem que isso implique necessariamente em uma quebra, porque naquele momento, então, está se visando um princípio maior, alguns chamam de princípio absoluto, de mandamento absoluto. Então, nesse sentido, a pergunta é, então, vale a pena mentir para proteger uma vida? É aceitável, então, que possamos mentir sem que isso seja considerado um erro, se a gente tem em vista a preservação de uma vida? Será que Deus aceita a mentira como válida em determinadas circunstâncias? Vamos, então, ao texto de Josué, capítulo 2, que é aquele texto conhecido, onde nós temos a história de Raabe com os dois espias. Então, vamos fazer essa leitura nesse momento. Nós estamos em Josué, capítulo 2. Vamos começar desde o primeiro versículo, e assim a gente tem um contexto dessa conversa entre Raabe e os dois espias israelitas. De Sitim enviou José, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali, ou dormiram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não conheci, não sabia de onde eram. Então aqui já está a primeira mentira, porque ela de fato sabia, tanto é que ela tomou a providência de escondê-los. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Outra mentira, porque os homens não tinham ido embora e, portanto, eles não alcançariam os 2 homens, né? Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que haviam dispostos em ordem no eirado. Então, em cima da casa tinha essas canas de linho que eram usados para a tecelagem e que ficava secando no telhado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-se-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra.
Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. Não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores. E escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomarei o vosso caminho. Disse-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escalar-te à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escalar-te à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhes contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda a terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Eu estou trabalhando o livro de Josué nesse momento na congregação. Estamos estudando capítulo a capítulo, e nós também passamos por esse capítulo, embora naquele momento não era sobre a mentira de Raabe especificamente, mas nós analisamos todo esse capítulo 2. Deixe-me só ligar aqui a outra câmera aqui para registrar a partir de agora o... Ok, que é um vídeo de segurança. Então, vamos rapidamente analisar essa passagem aqui. Então, Raabe já havia ouvido falar de tudo que Deus estava fazendo na vida do povo de Israel. Não apenas ela, mas toda a população de Jericó, como as nações de Canaã, mas particularmente a cidade de Jericó, havia tomado conhecimento do que Deus havia feito a Israel, como Deus havia tirado Israel do Egito e atravessado Israel pelo Mar Vermelho a seco. E também como Israel havia destruído os reinos de Og e de Bazã na sua caminhada em direção a Canaã, e esse mesmo povo estava agora acampado de frente de Jericó, do outro lado do Jordão, pronto para atravessar e possuir a terra. Então, Deus usou esses conhecimentos acerca da obra poderosa de Deus na vida de Israel para infundir terror sobre a população de Jericó. A conclusão dos espias que retornam a Josué, no versículo 24, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Ou seja, não há resistência alguma. Já estão derrotados antes da vitória, antes da guerra começar. Então, os atos poderosos de Deus foram antes de Israel e causaram a derrota dos inimigos de Israel, antes mesmo de Israel chegar e entrar em uma batalha. E até a batalha travada, a gente vai ver que é Deus do começo ao fim. Mas o ponto é, então, que a notícia ou o evangelho está sendo pregado à nação de Canaã. Esse Deus é todo poderoso, esse Deus tem uma nação particular, esse Deus prometeu e vai cumprir colocando essa nação em Canaã.
Então, se alguém quer ter chance de se salvar diante desse Deus, é se arrependendo dos seus pecados e colocando sua confiança completamente no Deus de Israel. Essa mensagem não foi proclamada particularmente a Raabe, essa mensagem foi proclamada a todas as nações de Canaã, e nesse momento particularmente a cidade de Jericó, que era a primeira cidade que ficava nessa região do Jordão, ali na entrada do Jordão, era como uma cidade fortaleza que protegia as demais nações de Canaã. Mas apesar de todas as pessoas em Canaã tomarem conhecimento, e particularmente em Jericó, tomarem conhecimento do poder de Deus, do povo de Deus, apesar disso, ninguém creu. Esse medo infundido sobre o povo não causou no coração de ninguém mais na cidade de Jericó, exceto em Raabe, um temor sincero por Deus, um interesse sincero por Deus, um interesse de ser salva por esse Deus, um interesse de ser possuída por esse Deus e de fazer parte desse povo. Esse interesse está em Raabe. Ela declara com todas as letras que o medo infundido sobre o povo deixou todo mundo desmaiando de medo. Mas mesmo nessa situação, ninguém procurou Israel para se aliar, para estender as mãos, para se render, para servir o Deus de Israel. Não. A única exceção é Raabe. E com a sua fé, com a sua iniciativa, ela está salvando não apenas a sua vida, mas de toda a sua família, e não apenas salvando da morte, mas alcançando salvação no Deus de Israel. Raabe vem encontrar lugar dentro da nação de Israel e se casa e vem a ter filho e entrar na genealogia do próprio Salvador. Então, o que é importante nessa história aqui entre Raabe e os espias é olhar para aquilo que realmente a narrativa está destacando. A narrativa bíblica não está dando destaque à mentira de Raabe, nem aqui no próprio texto narrativo de Josué capítulo 2, nem no texto de Hebreus capítulo 11, quando o escritor aos Hebreus vai registrar, né, a atitude de Raabe aqui, ele registra como uma atitude de fé. Pela fé, Raabe protegeu os espias, escondeu os espias. E aqui o que o texto está narrando é exatamente isso. Raabe, pela fé em Deus, protegeu esses espias. Então, nós, quando estamos lendo, nós percebemos que aquilo que está acontecendo aqui, Raabe faz uso de mentira. Isso está claro, o texto está mostrando isso. Mas o que o texto está destacando não é a sua mentira. O que o texto está destacando é a sua fé. A mentira é uma fraqueza que está presente junto à fé demonstrada por Raabe. Então, às vezes, algumas pessoas começam a explicar o texto com aquela preocupação de proteger Raabe da mentira, de tentar justificá-la dessa mentira, de tentar mostrar que, na verdade, essa mentira foi usada como parte da sua atitude de fé. E assim, naquele momento, colocam fé misturado com mentira, hein? Como se Deus estivesse aceitando a mentira de Raabe como parte da fé que ela está manifestando. Mas a gente realmente deve ficar com aquilo que o texto está fazendo. O texto não está misturando as coisas. O texto ele é perfeito em não esconder as fraquezas de Raabe, mas ao mesmo tempo ele está chamando a atenção para a fé dessa mulher, que a despeito de toda a nação ter ouvido o evangelho do Deus Todo-Poderoso, dos atos redentivos desse Deus Todo-Poderoso sobre Israel, somente ela está buscando por confiança.
Alguns chegam a dizer que, maldosamente, que Raabe protegeu os homens somente por causa de medo de morrer, porque Israel estava vindo destruindo as nações e iria fazer o mesmo com Jericó. Então, para preservar a vida dela, ela fez isso. Mas isso não se sustenta, porque, a bem da verdade, ao esconder esses homens, ela estava assumindo uma alta traição, e se ela fosse descoberta, ela seria executada como traidora da nação de Canaã, de Jericó. Então, embora Israel era sabido o que Israel vinha fazendo, mas Israel ainda estava longe e ela estava dentro de Jericó. E se esses homens entrassem dentro da casa dela e descobrissem, ela estava perdida. Ela estava perdida. Então ela estava correndo até muito mais risco ali em proteger esses homens e ser contra a sua própria nação do que em ser a favor de Israel, porque até mesmo antes de Israel chegar, se o pessoal soubesse o que ela tinha feito, poderia ir matar ela antes mesmo de Israel chegar, né? Então isso não funciona, não. Agora, a gente, do outro lado, deve reconhecer que quem era Raabe, hein? Raabe não era alguém de Israel. Não era uma mulher que conhecia a lei de Deus. Não era uma mulher que tinha uma moral elevada nos mandamentos de Deus. Não, o texto claramente identifica, ela era uma mulher prostituta, ela era uma cananeia, uma pagã, ela não conhecia Deus, ela está ouvindo as primeiras palavras sobre o Deus de Israel e ela está temendo esse Deus com base nas palavras que está ouvindo. Então, não dá para exigir, então, que as atitudes de Raabe se combinem completamente com aquela atitude esperada com base nos mandamentos de Deus. Isso realmente não dá para exigir aqui. Em segundo lugar, colocar a atitude de Raabe como base para a sua fé, a sua confissão, a sua confiança em Deus. Não, isso realmente é furado. Porque isso seria o mesmo que reduzir a salvação à obra e não o ato de fé. Ela creu em Deus. Isso é imputado a ela como justiça, como Gênesis 15:6 diz acerca de Abraão. Não é por causa dos atos dela. Ela não está sendo redimida com base na atitude dela de preservar esses espias, de esconder esses espias. Isso está sendo usado como parte do acordo que os espias estão fazendo com ela para preservar ela e a família, mas a sua salvação não está baseada no que ela está fazendo, na atitude dela em querer proteger esses homens. Não é. A nossa salvação é completamente fundamentada em Deus. E nós obtemos essa salvação pela fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nos foi enviado. Então, a gente deve realmente reconhecer que Raabe está mentindo, e ela faz isso mais de uma vez no texto. Ela chega a despistar os homens com uma mentira, dizendo, ele foi para lá, vai-se embora. Ela só fala a verdade para os espias. Para os espias ela está falando a verdade, os homens foram atrás de vocês, eles vão permanecer lá 3 dias, não vai agora não, vai para o monte, depois vocês vão embora. Mas para o rei, para a sua nação, para esses guardas que vieram, ela realmente está mentindo para despistá-los e proteger esse homem como parte do acordo que havia feito esse homem, com esses espias. Mas essa atitude de Raabe não é fundamento para a fé e para a salvação de Raabe. A fé, ela se concretiza a despeito das suas fraquezas e a despeito das suas mentiras. Então, a Bíblia, aqui e também em Hebreus, está olhando para a fé de Raabe e não para os atos de Raabe. Não está. A narrativa aqui em Hebreus não é que está ignorando que Raabe cometeu mentira, mas não estão colocando os atos de Raabe como fundamento para a sua fé. Pela fé, por causa da fé em Deus, é que ela toma a decisão de proteger esses homens, e não o contrário. Ela não obtém a fé com base em ter guardado
esses homens. Isso é como Hebreus diz em 11:37. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vê outros exemplos que de fato combinam com isso, hein? Homens de Deus, mulheres de Deus, que usaram da mentira para proteger a vida, mas isso não justificava a sua fé em Deus. Vocês se lembram do exemplo de Abraão e Sara, em Gênesis capítulo 20, naquele episódio de Abimeleque, que Abraão esconde, mente, e não diz que Sara era sua esposa, diz que ela era sua irmã, muito embora de fato era minha irmã, ele revela isso posteriormente, mas e depois Isaac faz a mesma coisa, no capítulo 26, Isaac faz a mesma coisa, ele com Rebeca, ele diz também que é sua irmã, e não diz que era sua esposa, ele mente. E em ambos casos, tanto Abraão como Isaac, eles estavam preocupados em preservar a sua vida. E na ânsia de preservar a sua vida, eles mentiram. E a despeito da mentira, observe que em ambos casos não há uma ênfase sobre a mentira que eles falaram. Como se, então, a fé e a promessa que eles tinham estavam fundamentados nessa atitude, e isso poderia comprometer a atitude deles, poderia comprometer a promessa de Deus para eles. Não, de jeito nenhum. A gente tem no Novo Testamento também o exemplo de Pedro, hein? Que conhecia Jesus, mas quando foi perguntado, depois que Jesus foi preso, 3 vezes ele disse: eu não conheço esse homem. Então, Pedro 3 vezes mentiu, dizendo: eu não conheço. E ele conhecia Jesus. Mas a fé de Pedro não estava fundamentada nessas atitudes humanas de Pedro, mas na sua fé em Cristo Jesus. Ele sabia quem Cristo era. Cristo é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. E a despeito da sua mentira, dos seus pecados, ele confiava no Senhor Jesus Cristo. E com base na sua fé em Cristo Jesus, ele alcançou a promessa. Então ele, Abraão, Isaac e todos os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento que falharam em sua jornada, em sua caminhada como pecadores nesse mundo. Mas as suas mentiras e os seus pecados não anularam a promessa de Deus, porque a promessa de Deus não está baseado em nossa fidelidade. Porque ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel à sua promessa e à sua aliança. Então, quando nós olhamos para a mentira na Bíblia, mentira sempre é condenada. Sempre é condenada. Vamos lá para alguns textos. Provérbios 6. Vou pegar aqui o primeiro, né? Provérbios 6, vamos ler dos versículos 16 a 19. Eu separei só alguns casos aqui. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, ligada com a mentira também, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então, são coisas que Deus abomina. João 8,44, você já conhece esse texto, que diz que o diabo é pai da mentira. Né? Então, mentira está sempre relacionada entre os pecados que deixarão muitas pessoas de fora do reino de Deus. Hein? Os mentirosos ficarão de fora. Agora, apesar da Bíblia claramente condenar e enfaticamente até a mentira, muitas vezes mentira está sendo registrada na Bíblia, narrada, não como uma coisa certa, boa, verdadeira, correta, indicada. Não, a mentira nunca é ensinada dessa maneira. A mentira é sempre ensinada como uma coisa abominável, como uma coisa que Deus odeia, que Deus rejeita, que Deus despreza. A mentira é contra o mandamento de Deus. A mentira é contra Deus, que é o Deus da verdade.
o Deus que não pode mentir. Então, de fato, devemos partir do princípio de que a Bíblia nos chama a falar a verdade. A verdade sempre deve ter lugar em nossa vida, seja qual for a circunstância. Então, a mentira não supõe circunstância onde ela possa ser eliminada por causa de um bem maior. Mentira não pode ser tolerada como uma coisa aceitável em razão de obediência a um mandamento que supostamente seria maior do que o mandamento de falar a verdade. Não é permitido pecar. A Bíblia não permite pecar. A Bíblia não permite mentir. E a Bíblia não permite que nós façamos isso com vistas a obedecer outro mandamento. Porque Deus é inteiro e é perfeito. Nós não agradamos a Deus quando nós obedecemos o mandamento enquanto ao outro não. Não é faça isso mesmo se está omitindo aquilo, porque Jesus ensinou exatamente o contrário. Só para dar 2 exemplos do próprio Senhor Jesus, quando ele resume os 10 mandamentos em Mateus 22, do 37 a 40, né, falando sobre o primeiro e grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é amarás o seu próximo como a ti mesmo. De fato, Jesus mostra que há uma ordem nos mandamentos e nós devemos buscar essa ordem. Então, Deus em primeiro lugar e nós depois. Isso é uma ordem que os próprios mandamentos, os 10 mandamentos colocam. Mas o mesmo Jesus que colocou o primeiro mandamento acima dos outros mandamentos, os primeiros 4 mandamentos, acima dos 6 mandamentos que diz respeito ao próximo, foi o mesmo Jesus que concluiu essas palavras dizendo, porque desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o cumprimento de toda a lei de Deus e os profetas dependem dos 2 mandamentos, não apenas de um. Não é um em detrimento do outro. Não. É um e o outro. São os 2 mandamentos. Eu não tenho que obedecer o primeiro desobedecendo o segundo. Eu tenho que obedecer o primeiro obedecendo o segundo. Mas eu obedeço o segundo justamente porque eu obedeço o primeiro. Se eu vou tentar obedecer a segunda tábua da lei, em primeiro lugar, eu já estou em conflito com a palavra de Deus que exige que Deus esteja em primeiro lugar. A obediência à segunda tábua da lei, na relação com o nosso próximo, é uma consequência da nossa obediência a Deus e, portanto, a primeira tábua da lei. Então, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, não de um. Não do primeiro grande mandamento, que é amar a Deus. E agora eu posso descumprir o outro, que eu cumpri já o primeiro mandamento, que é o maior. Jesus disse, é o primeiro grande mandamento. Não, são os 2. Jesus disse algo semelhante também naquela discussão com os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, que os fariseus estavam se arrogando porque davam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, né? Então eles se gabando porque eles estavam sendo fiéis, fazendo isso. Mas eles negavam outros mandamentos da lei: justiça, amor, a fé. O que Jesus ensina naquele momento? Façam isso sem negar aquilo. Ou seja, cumpra esse mandamento sem negar aquele. Não tá certo. Então, a justiça, o amor, a fé está acima de dar o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Então, faça esses que estão acima, porque os outros que estão embaixo são coisas menores. Você pode quebrar eles e funciona. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, vocês estão se orgulhando de serem fiéis em dar o dízimo do endro, do cominho, da hortelã. Jesus não disse, deixe de fazer isso para fazer aquele que é superior, que é mais importante. Então, embora ele diz, mas nega os mais importantes, que é a justiça, o amor e a fé. Não, ele diz, faça uma coisa sem negar a outra. Então, nós somos chamados sempre a manter a verdade. Sempre somos chamados
a mantermos a verdade. Então, não... As situações mais difíceis, porque, então, o exemplo de Raabe bom, se eu disser que esses homens estão aqui, se eu falar a verdade, eles vão matar esse homem. Esses homens. E eu estou usando o exemplo de Raabe, mas na verdade é para transportar para nós aqui, porque Raabe nem tinha noção do que a lei de Deus dizia sobre isso. Presumivelmente não. Mas incorporando Raabe e aplicando isso no contexto onde nós conhecemos a lei de Deus, é como se chegasse alguém que está fugindo de alguém que queria matá-lo e se escondeu, e a gente viu, sabe onde está escondido, e chega então aquelas pessoas que estão procurando matá-lo e perguntam, cadê? Passou uma pessoa aqui? Não, eu não vi. Então, mentir para proteger aquela vida. Então, anula que eu menti, anula que de fato houve uma mentira. Então, essa mentira é aceitável porque ela está promovendo um bem maior? Não. Mentira é mentira. E situações como essa só mostram que nós, como pecadores, somos incapazes de lidarmos de modo apropriado com as nossas fraquezas e os nossos pecados. Porque eu devo reconhecer, e biblicamente, o próprio Salvador Jesus, para nos salvar, ele teve que sofrer danos. Se tem uma vida que está em perigo, e talvez para salvá-lo, isso exige dano. Então, se eu quero protegê-lo do dano, alguém tem que assumir esse dano. Então, eu não resolvo aquele problema simplesmente criando uma mentira. Não, eu deveria falar a verdade. A palavra de Deus é absoluta. Ela não aceita mentira em determinadas circunstâncias. E todos os exemplos que nós mencionamos que mentiram isso, mas isso não quer dizer que Deus aceitou a mentira deles. O texto registra a mentira para mostrar que esses homens de Deus não conseguiram agir conforme o que era correto e revelava sempre suas fraquezas. Mas isso é o que a Bíblia sempre faz. É mostrar as fraquezas dos homens de Deus, para deixar muito claro que a escolha desses homens, a sua eleição, a sua salvação, a promessa sobre ele não dependia deles, como não depende de nós. Mas quer fazer bonito na situação como essa? Quer salvar a pessoa que está em perigo? O que eu confesso, eu estou inclinado a proteger, eu não estou inclinado a entregar de bandeja para os assassinos aquela pessoa que pode ser inocente. Eu reconheço isso, há essa tensão em nós. Mas o que a palavra de Deus diz? Que nós devemos manter a verdade a todo custo. E se eu realmente não quero que aquela pessoa sofra o dano, então eu posso assumir esse dano. Hein? Eu posso dizer para a pessoa, eu não vou dizer onde ela está. E mesmo que isso custe a minha vida, eu posso morrer no lugar dela. Então eu assumo o dano. Mas eu não preciso mentir. Eu não sou obrigado a dizer. Mas eu não tenho de mentir para justificar o cumprimento do mandamento do amor. Eu estou usando esse termo agora porque na semana passada, então, nós tratamos primariamente sobre o estabelecimento desse conflito ético. Então, eu convido você a assistir o programa da semana passada, que eu estou editando, ainda não foi ainda para o YouTube não, mas pode ver aqui no canal mesmo do YouTube. Ok? Então, mas eu reconheço que é uma situação difícil. Qualquer um de nós que experimentar situações como essa deve confiar no Senhor, deve recorrer ao Senhor naquele momento para manter a verdade. Mas se por acaso você falhar, você fracassar, você não conseguir manter a verdade e você pecar, lembre-se das palavras do nosso pastor João, quando ele escreveu a carta às ovelhinhas de Cristo espalhadas, ele diz, filhinhos meus, não pequeis.
Mas se pecares, tem um advogado no céu, junto ao Pai, que é Cristo Jesus. Então, se você pecar, lembre-se, a promessa de Deus não está baseado nas suas obras, nos seus atos de fé. A promessa de Deus está baseado na obra salvadora de Jesus Cristo. E é nela que você é chamado a crer, a despeito das suas fraquezas e pecados. E busca a graça de Deus para começar a provar nessa vida daquela perfeição que nós só vamos encontrar quando nós chegarmos na glória celestial.